Então, depois de nós encerramos, né, o capítulo 6, lembrando que na parte final deste capítulo, Jesus tratou sobre o valor superior que o reino de Deus possui em relação a todas as outras coisas deste mundo. Ele tratou também da disposição que os seus discípulos devem ter em relação ao reino de Deus, né? Ele fala no texto que o cristão ele precisa juntar tesouros no céu, que o cristão ele precisa viver de acordo com uma luz, e essa luz é a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Que o cristão, seu discípulo, ele deve servir e buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar, ou seja, ele precisa confiar nisso, confiar que Deus o sustentará nessa vida temporária, passageira, que Deus o consolará, o guiará, enfim, que a prioridade dele realmente é o reino. Depositar confiança nisso, nessas verdades, porque a confiança na palavra e nas promessas, né, uma sólida confiança nisso, a palavra de Deus diz que ela lança fora toda a preocupação, toda a ansiedade que a gente possa vir a enfrentar neste mundo. Agora, ao iniciarmos o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, nós entramos numa nova subdivisão de ensino. E aqui Jesus ele vai tratar sobre as relações humanas. Como os seus discípulos, os habitantes do reino, devem proceder nos seus relacionamentos pessoais. E nós vamos iniciar esse assunto analisando o texto de Mateus, capítulo 7, versos de 1 a 5. Acompanhem comigo. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bondoso Pai, querido Deus, louvado seja o teu santo nome, a tua palavra de Deus que temos aqui aberta diante de nós, essa palavra que nos orienta, nos consola, mas muitas vezes nos confronta, nos exorta e nos indica o caminho da salvação que unicamente está em Cristo Jesus. Pai, que a gente aprenda através desse texto a maneira pelo qual nós devemos nos relacionar com os nossos irmãos em Cristo. Será que realmente temos que julgar ou não? Que a palavra de Deus nos responda a isso. Que nós não tomamos nenhuma decisão, que a nossa vida não seja influenciada por aquilo que nós achamos, aquilo que nós entendemos que é o certo, mas que a gente leve as nossas vidas debaixo da palavra de Deus, daquilo que ela nos orienta e que ela nos ensina. Que sejamos submissos a ela, Senhor. Que o Teu Espírito venha a nós aqui durante essa noite, que a gente possa sair daqui conhecedores, um pouco mais conhecedores da palavra de Deus, é aquilo que nós queremos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, quem nunca passou por uma situação onde alguma pessoa está falando sobre a vida de outro, né? Alguma pessoa está falando, criticando, mostrando alguma falha de alguma outra pessoa, algo que ela considerou errada da vida daquela pessoa. E aí, em determinado momento, ela percebe que está criticando e está falando mal, e aí ela acaba dizendo, né? Ah, mas nós não podemos julgar, né? Ah, a pessoa fez isso, mas nós não podemos julgar essa pessoa. Né? Muitas pessoas usam esse versículo 1 do capítulo 7 aqui para proibir todo e qualquer tipo de julgamento. Elas dizem, não, nós não podemos julgar as pessoas. Nós não podemos julgar porque a Bíblia diz, não julgueis. Só que isso, irmãos, traz junto de si muitos conflitos quando você afirma, olha, nós não podemos julgar. A Bíblia diz que não podemos. Por que traz conflitos? Porque quando você escuta alguém dizendo que a Bíblia proíbe qualquer julgamento, e aí você vai para a vida real, você percebe que não é tão simples assim.
Não vamos mais julgar, então eu entendi que não posso mais julgar, e eu não vou mais julgar. Não, porque você certamente vai se deparar com circunstâncias onde obrigatoriamente você vai ter que emitir algum tipo de julgamento. A nossa vida, ela é feita de momentos assim. Momentos onde nós precisamos julgar. Momentos onde o julgamento ele se torna inevitável. Todas as nossas decisões elas são tomadas com base em algum tipo de julgamento. Julgamento em coisas simples, como por exemplo, eu julgo com que roupa eu vou sair de casa. Eu tenho que emitir um julgamento para escolher com que roupa eu vou trabalhar, ou com que roupa eu vou para o tempo de lazer, enfim. E nós julgamos até em questões muito mais complexas. Qual o caminho profissional que eu quero seguir para a minha vida? Eu tenho que emitir um julgamento sobre isso. Com quem eu vou casar? Eu preciso emitir um julgamento sobre a pessoa pelo qual eu escolho passar o resto da minha vida junto. E no texto que nós temos aqui, o foco dele, ele é bastante restrito. O foco do texto aqui, do julgamento, envolve o campo dos relacionamentos pessoais. Julgar outras pessoas, emitir algum tipo de juízo referente à vida de alguém. E aí talvez alguém pense, não, mas no âmbito pessoal nós não devemos mesmo julgar. Cada um cuida da sua vida. Só que não é tão simples assim. Mesmo nos relacionamentos pessoais, os julgamentos são inevitáveis. Pense agora naqueles seus amigos mais próximos. Essas pessoas que se tornaram seus amigos mais próximos, isso aconteceu não foi por acaso. O acaso completo uniu essas pessoas em amizade. Certamente você julgou que aquelas pessoas que você gosta de estar junto, elas são dignas de estar perto de você. Elas são dignas de participar da sua vida, de saber até mesmo da sua intimidade. Então, irmãos, com base nisso, o propósito que eu possuo aqui nessa exposição é a gente analisar esse texto e chegarmos à resposta sobre uma pergunta. Será que a palavra de Deus, ela possui uma ordem absoluta de que nós nunca devemos julgar? O versículo 1 parece bem enfático, né? Se nós olharmos apenas o verso 1, isoladamente, fora do contexto, talvez você fique com a ideia de que realmente a gente não deve julgar. Diz ali, não julgueis para não sejais julgados. Porém, no restante do texto, nós veremos que Jesus ele vai trazer para nós um conceito de medida. Ou seja, um conceito ou um critério de julgamento. E com base nesse conceito, nesse critério, ele vai apresentar duas medidas que inevitavelmente nós adotamos quando nós vamos julgar alguém. Ou você vai assumir uma dessas medidas ou a outra, ou você vai usar um desse critério ou o outro. A primeira medida tratada é a medida reprovável e a segunda a medida correta. Então, após nós analisarmos ambas essas duas medidas, esses dois critérios, nós teremos totais condições de responder essa dúvida. Será que a palavra de Deus realmente proíbe todo e qualquer julgamento? Então vamos iniciar analisando o princípio que Jesus vai apresentar no seu sermão. O princípio da medida. Então vamos analisar o verso 1. No verso 1 existe uma ordem bastante clara e direta. Não julgueis para que não sejais julgados. Como eu disse antes, se você fizer uma leitura rápida do texto aqui, você vai ter a ideia de que é bastante claro, né? Que o texto nos leva a entender que nós temos uma ordem. Não julgue para não ser julgado. Então, se você tem alguma crítica contra alguém, né, algum tipo de julgamento, não faça isso para que não façam isso com você. Basicamente é isso que o verso 1 aqui nos diz. O problema, irmãos, se nós entendermos desta maneira, se nós olharmos
esse versículo como uma ordem absoluta, nós vamos ter vários problemas ao analisarmos outros textos da palavra de Deus que vão nos dizer o oposto. Por exemplo, olhe para o versículo 6 aqui do capítulo 7, é o próximo texto que nós temos, né, como alvo da exposição do Evangelho de Mateus. Ele diz ali: não deis aos cães o que é santo, nem lance ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Jesus ele não está falando nesse texto literalmente de cães e de porcos. Jesus ele está usando uma figura de linguagem para falar de pessoas aqui. E segundo esse versículo, esse texto, Jesus está dizendo que os seus discípulos eles precisam necessariamente fazer um julgamento para definir quem dentre todas as pessoas são os cães e os porcos. E aí, ao identificar quem são os cães e os porcos dentre as pessoas, eles não devem lançar as suas pérolas. Então, se o verso 1 diz que a gente não pode julgar, como que a gente faz para receber a orientação do verso 6? Outros textos que vão falar sobre julgamento. João, capítulo 7, verso 24, diz assim: não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Se nós temos uma proibição no verso 1, como entender João 7, 24? Em 1 Coríntios, capítulo 5, no verso 5, nós temos um texto onde Paulo ele está orientando a igreja de Corinto a expulsar um homem da igreja. Lá no capítulo 5 ele está dizendo: tem um irmão em pecado grave, imoralidade sexual, e vocês devem expulsar esse irmão do meio de vocês. Como que a igreja de Corinto poderia expulsar alguém sem fazer nenhum tipo de julgamento da conduta dessa pessoa? Existiriam ainda outros textos, irmãos, na Bíblia que falam. Por exemplo, Pedro, nas suas epístolas, ele diz que a gente deve identificar os falsos mestres por meio do julgamento da sua pregação. Ao julgar a pregação de uma pessoa, você consegue identificar quem são os falsos mestres. Mateus 18, texto clássico que ensina sobre disciplina eclesiástica. Jesus, lá, ele vai nos exortar a nós confrontarmos um irmão em pecado. Se você vir um irmão em pecado, vá até ele, repreenda-o. Se ele se arrepender, ganhou a vida do seu irmão. Como que você exorta um irmão em pecado sem emitir nenhum tipo de julgamento? Parece um tanto improvável. Então, por conta desses tantos textos, nós chegamos à conclusão que esse versículo 1 não pode ser uma ordem que a gente não pode, em hipótese alguma, emitir qualquer tipo de julgamento. Porque se fosse assim, nós teríamos uma contradição clara na palavra de Deus. Como entender, então, esse versículo? Não julgueis para que não sejais julgados. O alerta de Jesus é para que os seus discípulos não sejam inclinados a julgar. O fato do discípulo fazer parte do reino de Deus, de ser leal a este reino, isso não autoriza a querer tomar o lugar de Deus, decidindo ele mesmo por conta própria, que ele tem o direito de julgar todas as pessoas como se ele fosse perfeito, como se ele fosse isento de falhas. Nós devemos, como cristãos, saber que existe um risco que é real. Jesus ele está alertando os crentes aqui. Ele está falando para os seus discípulos. Existe um risco de nós estarmos em Cristo e por causa disso nos acharmos melhor que os outros. Tão melhor que isso pode nos levar ao ponto de achar muito fácil apontar a falha,
apontar os erros e os pecados das pessoas como se nós fôssemos imunes a eles. Agimos como se fôssemos perfeitos. Só que o crente ele deve sempre partir da verdade bíblica de que perfeito somente Deus. A nossa atitude, ela deve ser como Paulo diz em Gálatas 6:14, na primeira parte. Ele diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele reconhecia a sua própria maldade. Ele mesmo se considerava o maior de todos os pecadores. E ele sabia do risco que a gente tem de nos acharmos melhor que os outros. E é por isso que ele diz que eu jamais me orgulhe em qualquer coisa, que eu jamais me ache superior aos outros, que meu único motivo de orgulho seja a cruz, porque ela me alcançou, ela mudou minha vida. Ou seja, os méritos não são meus, são de Cristo. Se hoje eu sou diferente do que eu era, se hoje eu não cometo o pecado que eu cometia antes, isso não é porque eu me tornei alguém melhor. Isso é porque Cristo me alcançou com a sua graça. Atente agora no verso 2. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Isso aqui, o que nós temos aqui, que Jesus ele faz uso de uma linguagem proverbial, é um provérbio aqui. Não é um provérbio do livro de provérbios, mas sim um tipo de provérbio popular, provérbio. A linguagem que Jesus usa é uma linguagem proverbial, é um princípio de sabedoria falado de uma maneira que era fácil de ser decorado, né? E ele diz assim, ele diz ali, né, com o critério com que julgares, serem julgados, com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Então Jesus ele diz que há um padrão, há um critério pelo qual nós usamos para julgar os outros. E de acordo com o critério que nós usamos para julgar, esse será o padrão que será usado com nós. O que temos aqui é um princípio de retribuição. E isso é muito comum dentro da cultura judaica. Você encontra esse princípio amplamente ensinado pelos mestres judeus na literatura judaica, mas é muito presente também no Antigo Testamento. Um exemplo dessa retribuição. Existe uma lei prescrita em Deuteronômio 19, os versos 18 a 21. Era a lei que punia aquela pessoa que acusava outra falsamente de algum crime. Né? Você podia acusar uma pessoa de assassinato, de roubo, né? A lei judaica exigia mais 2 ou 3 testemunhas para comprovar aquilo. Então a pena prevista para alguém que desse um falso testemunho era a retribuição da mesma pena que ele buscava na sua acusação. Por exemplo, se alguém acusasse falsamente uma pessoa de assassinato, a pena para um homicida era a pena capital, pena de morte. E aí nas investigações se descobria que aquela pessoa mentiu na sua acusação, aquela outra pessoa não havia matado ninguém. Então o acusador, ele recebia a punição correspondente. Ou seja, ele acabava recebendo a pena de morte. Era a retribuição correspondente à acusação que ele estava fazendo. Então a lei de retribuição ela é bastante presente dentro da lei judaica. Então o ponto de partida, para nós entendermos o ensino de Jesus aqui sobre o julgamento nesse texto, é que essa não é uma ordem para não julgar, mas é um alerta sobre a nossa inclinação a fazer um tipo de julgamento, que nós vamos trabalhar os 2 casos aqui adiante. Primeiro, nós devemos reconhecer a nossa humanidade, reconhecer que todos somos pecadores, todos
Todos nós somos pecadores. Todos nós somos inclinados a fazer o mal. Não somos perfeitos. Nós não somos Deus. E nós jamais devemos querer tomar o lugar de Deus. Tanto como um juiz final, aquele que profere a condenação, onde não há mais chance de recurso, muito menos nos acharmos infalíveis no nosso julgamento. Porque infalível somente Deus. Então, a partir disso, de reconhecer a nossa condição, saber que existe um critério, uma medida nesse julgamento que vai ser usado contra nós. O texto afirma claramente: o critério que você usar no seu julgamento será usado contra você. A medida com que você julgar será julgado também. E o texto agora vai trabalhar essas duas medidas que nós vamos adotar nos nossos julgamentos, ou uma ou outra. Tenham isso em mente, irmãos. Nós julgamos sim. Não pense que as pessoas não julgam. Nós todos emitimos constantemente julgamentos. A todo momento nós estamos julgando. A todo momento nós estamos fazendo isso. E por isso é muito importante o que nós veremos agora na sequência, irmãos. A medida do julgamento. Quais são as duas medidas? A primeira medida é a medida hipócrita. Versos 3 e 4. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? O significado de argueiro aqui é de uma pequena farpa, uma pequena lasquinha de madeira, uma felpa vindo da trave, dessa viga de madeira. Então, se você pegar uma versão mais moderna, mais atual, ela te ajuda a entender isso de uma maneira mais fácil. Hoje em dia você lê na Ara, nós temos dificuldade para entender o que é um argueiro. É difícil mesmo. Então a NVT, por exemplo, ela já vai trazer: por que você se preocupa com um cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco no seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo: deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco no seu próprio olho? Então Jesus ele usa essa ilustração para questionar o seu ouvinte sobre um tipo de atitude reprovável de julgamento. Como pode você enxergar uma sujeirinha no olho do seu irmão, sendo que no seu próprio olho tem uma viga de madeira que você simplesmente ignorou a presença? Como qualificar uma pessoa que age dessa forma? Alguém que quer limpar o olho do outro, mas não se preocupa com a imundície da própria cara. Está todo remelento. Jesus, ele diz aqui quem são essas pessoas na primeira palavra do verso 5. São os hipócritas. Hipócrita. Essa é uma expressão que já é comum para nós. Estamos analisando o Evangelho de Mateus, O Sermão do Monte aqui, Jesus usou esse termo hipócrita em outras 3 oportunidades, só no capítulo 6. E Jesus ele associa esse termo geralmente com os religiosos da sua época. Os famosos escribas e fariseus. Pessoas que Jesus classificou em Lucas 18:9 como aqueles que confiam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Então essa é a medida condenada por Jesus aqui. A medida de pessoas com atitudes farisaicas, podemos dizer assim. Pessoas que são incapazes de corrigir a si mesmos, mas que estão sempre prontas para corrigir as outras pessoas. Uma atitude de alguém que não se preocupa em analisar suas próprias falhas, corrigir os seus próprios defeitos, mas é extremamente rápida para apontar a falha das outras pessoas. Alguém que está ali sempre dizendo o pecado dos outros,
né, algo tipicamente hipócrita, e ainda assim assume uma postura de alguém que está preocupado com santidade. Era o que os fariseus faziam. Como se eles estivessem preocupados mesmo com Deus e com a sua palavra. Alguém que está preocupado com uma vida piedosa que o irmão precisa ter. Só que ele mesmo não busca isso para a sua vida. Ele mesmo não busca viver uma vida em santidade. Ele mesmo não busca uma vida piedosa. E aqui, irmãos, eu quero chamar a sua atenção sobre algo bastante importante. Porque ao chegarmos na conclusão de que essa medida de julgamento condenada por Cristo significa, né, o que isso significa, né, quando a gente conclui que essa é uma atitude reservada para um grupo de pessoas chamado hipócritas, que é o estilo fariseu de ser. A gente corre o risco de, a partir de agora, usar uma pá para escutar a pregação ao invés de uma enxada. O que eu quero dizer com isso? Você pega o texto de hoje com uma pá e joga para o irmão do lado, ao invés de pegar uma enxada e trazer o ensino para você. Porque nós olhamos para o hipócrita e nós não enxergamos a nós mesmos. Atitude farisaica? Nem sei o que é isso. E atitude hipócrita? Nunca vi. Na minha vida, não. Só que se nós tivermos esse tipo de atitude, se nós não olharmos para isso aqui e espelharmos contra nós mesmos, nós já vamos estar tendo o tipo de atitude reprovada por Cristo. Nós jamais devemos esquecer que enquanto Deus não completar a sua obra em nós, até o momento onde Deus nos glorificará, e lá Ele removerá para sempre a mancha do pecado, cada um de nós, irmãos, guarda dentro de si um pequeno fariseu, sempre pronto para sair apontando o dedo para os outros. É ou não é verdade, irmãos? Se você acha que não é assim, pense por um instante. Se Deus pudesse enviar agora para nós, para cada um de nós, uma planilha do Excel divino, né? Deve ter um programa mais evoluído lá. E nessa planilha tem 2 colunas nela. Uma das colunas está as suas autocríticas. Toda vez que você olhou para si mesmo e fez uma crítica para si mesmo, toda vez que você se confrontou sobre pecados na sua vida e procurou melhorar e procurou lutar contra aquilo, né? Essa é a primeira coluna. As vezes que você buscou uma autocrítica. Na outra, tem todas as vezes que você criticou o irmão, ou o pecado de alguém, ou algo que você acha que a pessoa fez de errado. Qual das 2 colunas será que teria o maior número de linhas? Se você for realmente sincero, irmãos, você vai concordar comigo que é improvável que a planilha de qualquer um de nós tenha o maior número de linhas na coluna da autocrítica. Porque o nosso fariseuzinho, ele ainda grita lá dentro. Está toda hora apontando o dedo. E Jesus, ele está aqui alertando os seus discípulos. Essas palavras não são destinadas ao grupo terrível dos religiosos malvados. Essas palavras são para os que creem. Examine-se a si mesmo antes de ficar apontando e querendo encontrar falha nos outros. Antes de querer corrigir o sermão, busque corrigir a si mesmo.
E aqui, talvez alguém pense sobre isso dessa forma. Vou dar um exemplo bem grosseiro aqui. Pensar nesse assunto como sendo um homem que bate na sua esposa, tentando corrigir um outro homem que possui o hábito da mentira, por exemplo. E aí você fica pensando, né? Como pode um cara que não corrige algo tão grave na sua vida querer corrigir um pecado do outro irmão que é infinitamente, pelo menos moralmente falando, menor do que o pecado da outra pessoa? Então a gente pensa em situações extremas. Só que pensar nesse texto dessa forma é mais uma vez afastar o texto de nós. Nós corremos o risco de pensar, eu não sou assim. Eu não tenho nenhum pecado grave como hábito. Então eu posso sim julgar os outros. Eu posso sim corrigir os outros. Só que, qual que é a grande crítica de Jesus em relação aos fariseus? Qual a ênfase das críticas de Jesus sobre esse grupo religioso? Era algum tipo de imoralidade grave que eles faziam? Não, a grande crítica de Jesus para eles é que eles se achavam muito bons aos seus próprios olhos. Eles se achavam merecedores da graça de Deus. E essa é uma visão que todos nós temos sobre nós mesmos, antes da graça de Deus remover as escamas dos nossos olhos, nos possibilitando a reconhecer a nossa maldade. O ser humano, ele tem uma autoexaltação natural. Ele se acha melhor do que os outros. E só a graça de Deus para nos fazer ver o contrário. Só a graça de Deus para nos fazer reconhecer a nossa própria maldade. Tem uma história bíblica que reflete, olha, com precisão, esse tipo de medida condenada pela palavra de Deus. Essa história está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versos de 1 a 7. Eu vou ler aqui para vocês. Então, o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: havia 2 homens em certa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia do seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para o seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo quanto vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessa merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre, por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Qual que era o contexto aqui, irmãos? Talvez você não conheça essa história. Davi, ele havia acabado de enviar um homem chamado Urias para morrer em uma batalha com os amonitas, com a intenção de tomar a esposa daquele homem para si. Você consegue perceber, pelo texto, o quanto Davi foi rápido em julgar aquela situação do suposto rico que havia roubado a ovelha do homem pobre, mas ele, naquele momento, era incapaz de julgar o seu próprio pecado. Essa é a medida hipócrita condenada por Jesus Cristo no texto. Essa é a atitude condenada por Deus. Não conseguir tratar os erros e pecados na sua própria vida, mas ser rápido em condenar e em julgar os irmãos por conta dos erros e dos seus pecados. Eu creio que tem ficado claro aqui, essa medida, esse primeiro critério,
Mas talvez isso nos leve a outro tipo de questionamento sobre o tema aqui em questão. Será que além da crítica ao critério de julgamento, existe aqui no texto não uma proibição, mas um desestímulo, um desencorajamento a qualquer tipo de julgamento em si? Será que esse texto não é, de certa forma, um desencorajamento para que a gente ao menos evite de julgar as pessoas? Por que essa dúvida? Porque ao nos depararmos com Davi, que segundo a própria palavra de Deus é o homem segundo o coração de Deus, quando nós olhamos para esse homem admirável, caindo nesse erro do julgamento hipócrita, e aí nós nos reconhecemos como a nós mesmos, como pequenos fariseus, meros mortais diante da pessoa de Davi, Isso talvez nos leve à conclusão de que melhor mesmo é não julgar. Porque se homens como Davi erraram nisso, emitindo um julgamento errado, hipócrita, talvez nós, então, nunca devemos julgar ninguém para evitar cairmos nisso, Não vamos nem correr o risco. Se é tão fácil assim errar, não vamos nem tentar tomar esse caminho. Para chegarmos à conclusão disso, vamos olhar a segunda medida, o segundo critério para efetuarmos algum tipo de julgamento. E eu chamo esse critério, essa medida, de a medida do perdão. Verso 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Nós temos aqui a medida correta a ser usada. O texto diz que primeiro nós devemos tirar a trave do nosso próprio olho, ou seja, devemos ter a postura de autocrítica, de autoexame. Devemos inicialmente procurar tratar o nosso caráter, corrigir as nossas próprias falhas, lidar com o nosso próprio pecado. Jesus está dizendo assim, se olhe no espelho. Antes de criticar a remela do irmão, veja se tu não acordou cheio de remela. Dá uma olhada antes na sua própria fisionomia. Então, o resultado desse tipo de postura, alguém que realiza a autocrítica, alguém preocupado com a própria santidade, é que quando nós reconhecemos a maldade que há em nós mesmos, quando nós reconhecemos que realmente somos maus, que realmente nós podemos ser hipócritas muitas vezes, quando nós reconhecemos que há pecado em nós e que nós precisamos lutar contra isso, nos corrigir e melhorar, consequentemente, essa é uma postura de quem creu em Cristo com todo o seu coração, quem já correu para o Senhor. E ao correr ao Senhor, você encontrou o perdão de Deus. Você encontrou a graça, você encontrou a misericórdia. E neste momento, no momento que você encontrou a misericórdia de Deus, o que te atrapalhava em enxergar corretamente, aquilo que ofuscava a sua visão, é removido. E sem isso você consegue ver com clareza. Você consegue ajudar a tirar aquilo que agora atrapalha a visão do seu irmão. Então, todo julgamento que é feito sem esse exercício, sem essa medida de perdão e de misericórdia, Cristo diz que esse julgamento é hipócrita. Porque você está tentando apontar o erro dos outros, para que esses erros sejam corrigidos, só que você não se importa com o seu próprio erro, o seu próprio pecado. Se você age com misericórdia no seu julgamento, Deus agirá com misericórdia para com o seu pecado. Se você age sem misericórdia e sem perdão, Deus agirá da mesma maneira com você. Você deseja que outra pessoa faça aquilo que, no caso do hipócrita, ele mesmo é incapaz de fazer. Então, diante disso, respondendo a dúvida que pode aparecer do outro ponto, será que esse texto não seria um incentivo a não fazer nenhum tipo de julgamento, um desencorajamento? A resposta é pelo contrário. Esse texto
é um firme incentivo à mútua disciplina entre os cristãos. O que temos aqui é o padrão correto, que deve servir para nos guiar em nossos julgamentos, para que os nossos julgamentos não sejam hipócritas. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Você deve sim ajudar o seu irmão a retirar a sujeira que atrapalha a sua visão. Ele está dizendo, você vai ver, faz autocrítica, luta contra o pecado na sua vida, busca a santidade, porque aí sim você vai conseguir ajudar o seu irmão. Você vai ver claramente a vida do seu irmão e vai poder ajudar a tirar aquilo que está atrapalhando ele. Os cristãos, eles precisam ter como objetivo caminhar juntos, seguindo o mesmo alvo. E esse alvo é a perfeição. É lutar a mesma luta, que é a luta contra o pecado. É buscar todos nós juntos nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E nesse sentido, o crente deve ajudar os demais irmãos, partindo sempre do ponto de que ele mesmo precisa de ajuda. Deve haver a disposição de repreender quando for necessário, mas também de desejar ser repreendido se ele estiver cometendo algum pecado que ele não percebeu. Há uma disposição em julgar, mas também em ser julgado. Nós precisamos desenvolver ambas disposições. Estar pronto para corrigir e estar prontos para ser corrigido. E isso, irmãos, só acontece de maneira verdadeira entre cristãos. Somente, irmãos. Porque para isso envolve um espírito manso. Envolve pessoas misericordiosas. Envolve pessoas pacificadoras. E essas são características exclusivas dos habitantes do reino de Deus. Jesus tratou no início do Sermão do Monte, os textos das bem-aventuranças, as características dos habitantes do reino. Os habitantes do reino são mansos. Os habitantes do reino são misericordiosos. Os habitantes do reino são pacificadores. São características opostas em relação às características do hipócrita. O fariseu, ele age sempre como juiz. Ele está pronto para condenar. Ele está pronto para emitir a sua sentença final. Ele está pronto para apontar para aquele que ele quer acusar, mostrar a falha. Mas quando ele é confrontado, ele está pronto para se justificar. Sempre tem uma desculpa na ponta da língua para suas próprias deficiências. Não, mas eu fiz isso por aqui. Ah, mas eu sou assim, por isso, por isso, por isso. A atitude que Deus espera dos seus filhos é de irmãos preocupados em cuidar um dos outros. Corrigindo, sim, corrigindo, mas sempre com a intenção de edificar, de auxiliar aquele irmão na mesma luta, que como cristão todos estamos engajados. Deveremos ser tão rigorosos conosco quanto nós somos com os outros. Caso contrário, irmãos, nós vamos cair no erro que Paulo condena em Romanos 2, 1 e 13. Ele diz assim: talvez você pense que Deus pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica a mesma coisa. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga os outros por fazerem essas coisas, o que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? E aí nos versos 21 e 22 ele diz: pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Diz aos outros que não roubem,
mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera. Condena a idolatria, mas rouba o objeto dos templos. A atitude que nós devemos ter é oposta à relatada por Paulo aqui em Romanos. Paulo ele está justamente condenando a atitude farisaica do povo judeu. E a nossa preocupação primordial é corrigirmos a nós mesmos. Retirar primeiro a trave do nosso olho e aí então tentar ajudar os nossos irmãos com os seus ciscos dos seus olhos. E certamente, irmãos, é muito mais fácil receber a repreensão de um irmão que você conhece como alguém que tem lutado para limpar a sua própria sujeira, do que receber uma exortação de um irmão que você olha e ele mesmo não se preocupa com nada. Um hipócrita julgando outro hipócrita. Nós devemos entender que a busca pela santificação é a luta de todo crente. Então, dentro de tudo isso que foi dito, eu quero trazer algumas orientações mais práticas sobre o tema. Primeiro ponto para esclarecer. Uma pessoa que não participa da igreja, uma pessoa que não é crente, que não reconheceu o pecado em sua vida, essa pessoa, irmãos, não deve ser o nosso alvo de correção em relação às suas práticas pecaminosas. O que um descrente precisa é ser evangelizado. Você precisa pregar o evangelho, falar sobre o problema do pecado, a necessidade que nós temos de um Salvador e apontar que esse Salvador é Cristo. Do que adianta você querer corrigir um descrente sobre a prática da mentira, se essa pessoa nem considera isso errado? Não faz nenhum sentido. Você precisa pregar o evangelho, a mensagem completa, e você precisa orar para que Deus alcance os perdidos. Paulo diz em 1 Coríntios 5, versos 12 e 13, um texto que ele está tratando sobre aquele homem, em imoralidade sexual, querendo que ele seja expulso do convívio da igreja. Ele diz assim: não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora, portanto, elimine o mal do meio de vocês. Segundo ponto importante, para julgarmos de maneira correta, você precisa se qualificar para aí sim julgar as pessoas. O que eu quero dizer? O que Paulo disse em Romanos 2, que eu acabei de ler. Você não pode querer condenar uma pessoa e ser igual a ela, praticar as mesmas coisas. Um adúltero, ele não pode querer disciplinar outro adúltero. Um ladrão não pode disciplinar outro ladrão. Por aí vai, o famoso sujo falando do mal lavado. Nós precisamos ser pessoas que lutam contra o pecado, que lutam pela santificação, para aí sim estar apto para ajudar os outros irmãos. Terceira e última questão prática. Condenar alguém não significa jamais tripudiar dessa pessoa, sair falando mal dessa pessoa, muito menos ficar fofocando por aí sobre o pecado dos outros. A disciplina eclesiástica, a condenação de alguém por conta de atos pecaminosos, são eventos que devem despertar em nós tristeza, pesar, e não fofoca e prazer. Você não deve se alegrar com o pecado dos outros. Você não deve sair espalhando para outras pessoas as falhas dos irmãos. Se nós vemos alguém que está se afastando do evangelho, que está na prática de algum pecado, pregando algum tipo de heresia, o nosso objetivo principal é conduzir esse pecador em arrependimento, em trazer restauração. E se aí, mesmo você ir lá tentando ajudar aquele irmão com cisco, ele não queira limpar o próprio rosto e aí a disciplina seja indispensável,
ela deve ser feita com seriedade, com amor, com tristeza, sempre com o objetivo do arrependimento e não da condenação eterna daquela pessoa. Fazer isso com temor. Afinal, nós não somos pessoas perfeitas e ninguém deve ser julgado ou condenado injustamente. Então, será que a Bíblia afirma que não devemos jamais julgar? A resposta é pelo contrário. A Bíblia nos exorta constantemente a estar emitindo julgamentos. Porém, o nosso julgamento deve ser seguindo alguns critérios. Uma análise pessoal é sempre necessária. Eu diria até que é necessário uma disposição em corrigir a si mesmo constantemente. Você não deve só fazer uma análise antes de ir até alguém julgar ou exortar. Não, diariamente você deve fazer essa autocrítica. Que a nossa planilha da autocrítica aumente as linhas diariamente. Nós devemos primeiro demonstrar uma firme preocupação com a nossa própria santidade, buscando dia a dia nos tornarmos mais obedientes, dia a dia crescendo na palavra de Deus, admitindo que nós não somos perfeitos, longe disso. Nós somos inclinados ao erro, inclinados ao pecado. E que se algum irmão está no erro, nós devemos ter compaixão, sabendo que nós não somos imunes a não cair no mesmo erro. Então esse sentimento é extremamente necessário para que a gente evite posturas farisaicas. O fariseu é aquele que se acha merecedor da graça, que se acha superior aos outros. No contexto reformado, muitos reformados são acusados disso, As igrejas de hoje reformadas são acusados de serem farisaicos, esgelados, Isso talvez porque em alguns momentos a gente vê cristãos que seguem a doutrina reformada fazendo chacota de práticas dos outros cristãos, tirando onda, fazendo piada. Nós devemos levar a sério essas questões. E com a medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Depois disso, irmãos, se houver necessidade realmente de corrigir alguém, de repreender, de criticar, que a gente tenha um objetivo claro, que é corrigir o erro, que é alertar o irmão sobre o pecado. E fazer isso de maneira amorosa, apontando o caminho para que a vida dele retorne para o caminho da santidade. Jesus condena o julgamento hipócrita, o julgamento de pessoas que não se preocupam com o próprio pecado. Pessoas que adotam uma postura de superioridade espiritual para com os outros, que agem com desprezo em relação ao pecado do irmão, que não possui a intenção de fazer uma correção amorosa, que não possui a intenção de trazer aquele irmão de volta em arrependimento, mas que é só a condenação, que é só o escárnio. Jamais se esqueça. Se cremos em Cristo, se entendemos o problema do pecado, se reconhecemos a necessidade do Salvador, se estamos buscando a palavra de Deus, se em tudo temos um desejo de glorificar Deus, o Deus da nossa salvação, isso se deve única e exclusivamente à graça imerecida do Senhor que nos alcançou. E a partir disso, dessa convicção de que a graça nos alcançou, aí sim, saia e ajude os seus irmãos que estão nessa mesma luta, nesse mesmo objetivo. Ajude cada um de nós, uns ajudando uns aos outros, a nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao nosso Redentor. Vamos orar.